como e quando encaminhar o meu paciente para um outro profissional da infância. É sobre isso que eu quero falar com vocês no vídeo de hoje. Oi, lindona! Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Seja bem-vinda à minha sala. Hoje o ambiente está diferente para trazer esse assunto, né, essa temática de extrema importância e que eu sei que você tem essa dúvida por aí. Então, uma dúvida, né? Essa dúvida que eu recebo assim frequentemente lá no meu Instagram é: Bianca, quando eu devo encaminhar o meu paciente? Quando que é necessário eu encaminhar? Como eu tenho que fazer esse encaminhamento? Tem que ter um documento por escrito ou é só conversar com a família? Como que isso acontece? E eu super entendo, né, essa dúvida de vocês em relação a essa temática. Quando eu fiz a minha pós-graduação, não se falavam sobre isso, nenhum professor me orientou quando e como eu deveria, né, orientar os meus pacientes, os meus futuros pacientes. E quando eu comecei na prática clínica, essa era uma das minhas dúvidas, né? Quando ali no processo de avaliação, quando eu preciso encaminhar, posteriormente na intervenção eu poderia encaminhar, como que eu, enquanto psicopedagoga, eu avaliaria a necessidade do meu paciente ser acompanhado por um outro profissional, por exemplo, um psicólogo infantil, um fono, um pediatra, um neuro, enfim. Então, essas dúvidas eu tinha quando comecei, eu aprendi com a minha prática, por isso que hoje eu tô aqui hoje compartilhando com vocês sobre isso. Então, aqui nesse vídeo eu vou compartilhar com você 3 pontos para te ajudar nesse seu raciocínio clínico para pensar quando encaminhar o paciente, da necessidade de encaminhar esse paciente. Então, o primeiro ponto, né, que eu quero trazer para ajudar você é sobre a seguinte questão: quando encaminhar o meu paciente para um profissional da infância, um psicólogo, um fono, um neuro? Eu cito esses 3 aqui porque são mais comuns da gente encaminhar, uma TO, tá? Então, quando eu preciso fazer esse encaminhamento? Então, assim, não existe uma regra, tá? Uma norma, uma obrigatoriedade de momento para você encaminhar. Mas normalmente se encaminha ali no processo de devolutiva, onde você já fez o seu processo avaliativo com a criança, adolescente, enfim, com o seu sujeito. E aí, na devolutiva, você vai passar esses encaminhamentos para a família, tá? Eu, Bianca, eu prezo muito ali a minha devolutiva, esse momento oral com a família. Lembrando que devolutiva é diferente de relatório, então ali na devolutiva é algo oral. Relatório é o documento, que tudo isso que você for comunicar à família de maneira oral vai estar escrito, por escrito nesse relatório. Tá? Então, no meu relatório, ali na parte final dos encaminhamentos, eu coloco, né? Encaminho Bianca Nayara Simão para encaminhamento com psicólogo infantil para avaliar questões relacionadas à sua aprendizagem, vínculos emocionais, enfim. Então, eu descrevo ali no final do meu relatório sobre isso. Então, da mesma forma que eu escrevo no meu relatório ali nas palavras finais, eu também explico para a família ali no momento de devolutiva. Então, olha mãe, olha pai, eu sugiro, né, que vocês levem o fulaninho para uma psicóloga, porque durante a avaliação eu observei que alguns aspectos emocionais estão interferindo na sua aprendizagem. Às vezes ele chorava, ou eu sentia ele muito frustrado, com medo, muito ansioso, né? Então, nossa, uma criança muito ansiosa, que rói unha, que se machuca. Então, você, psicopedagoga, você vai perceber ali nas sessões avaliativas se aquela criança apresenta, né, traz algum sinal emocional. Por isso que eu sempre falo, não é que você, psicopedagoga, você vai atuar nas questões emocionais, não é isso. Mas é sempre importante a gente ter uma leitura base, por exemplo, né, de aspectos emocionais, como os aspectos emocionais impactam na aprendizagem e no desenvolvimento da criança, para quando chegar para você, né, nas suas sessões, você ter esse olhar diferencial, de saber, né, olhar e falar, nossa, olha só,
essa criança está tendo tais sintomas aqui, está tendo tais comportamentos, então eu vou encaminhar ela para um psicólogo. Então é importante você ter esse conhecimento, não para você atuar como psicóloga, né, para você diretamente intervir, mas para você ter esse olhar diferencial, não só na avaliação, mas posteriormente também na sua intervenção. Ah, Bianca, mas eu só posso encaminhar, sugerir esses encaminhamentos na avaliação, no final. Então assim, não, eu já atendi casos que no início da minha avaliação eu observei que aquela criança tinha demandas muito emocionais e logo ali eu já orientei a família de procurar um psicólogo, mas eu continuei com a minha avaliação psicopedagógica, tá? E também, né, se você for continuar com essa criança no processo interventivo, na intervenção você pode encaminhar. Às vezes você tá dando andamento ali, né, na intervenção com uma criança. E aí, né, nesse processo, no terceiro mês, você observa que a criança está trazendo demandas de outra área de atuação. Então, comunique isso para a família e sugira, né, esses encaminhamentos. Explique para a família o porquê você está encaminhando. Não é só encaminhar, não é só falar para a família mandar fazer uma avaliação com outro profissional, né? Explique, tenha argumento para explicar para a família por que você está sugerindo esse olhar de um outro profissional. E uma coisa importante que eu quero deixar aqui, né, para você que está assistindo esse vídeo é: não tenha medo de encaminhar para um outro profissional, para um colega de profissão. Você não é dona de todo conhecimento, eu não sou dona de todo conhecimento, né? As áreas de atuação da infância e adolescência, elas se complementam. Então, nós, psicopedagogos, nós temos limite na nossa área de atuação, assim como um psicólogo tem, uma fono tem, e eles também fazem os encaminhamentos para nós. Então não tenha vergonha, por mais que você encaminhe para outro psicopedagogo. Às vezes você não está dando conta, né? Você às vezes não tem uma experiência, não está se identificando com uma certa demanda que está ali com você e você está tendo dificuldade e você prefere fazer esse encaminhamento para outro psicopedagogo, não tem problema, tá? Não tenha vergonha de encaminhar. Então, o ponto 2, né, que é uma dúvida que vocês sempre me mandam, e era uma dúvida que eu tinha, igual eu falei para vocês no início do vídeo, é: qual a necessidade, né? Quando que eu vejo a necessidade dessa criança precisar de uma fono, de um psicólogo? Até já falei para vocês, né, brevemente aqui, quando eu estava explicando sobre o ponto 1. Mas você vai perceber, né? Você vai perceber durante as suas sessões. Você vai perceber, às vezes, uma criança muito ansiosa. A questão da ansiedade é um dos sintomas ali, dos comportamentos que eu observo nos meus pacientes e que me faz fazer o encaminhamento, que é uma demanda, assim, muito crescente. Então, crianças ansiosas, crianças que se frustram muito, que têm muito medo, crianças, né, que me falam às vezes, eu tô falando aqui crianças, mas adolescentes também, né, que tem essa maturidade de linguagem maior, que vão conversar mais com a gente, eles trazem algumas situações. Eu já tive paciente que argumentou, né, trouxe para mim ali na sessão que não estava bem com a separação dos pais, que chorava, então era coisa às vezes que nem a família sabia. Às vezes a mãe e o pai dessa criança não sabia que ele sofria, que ele tinha esse sofrimento. Então ali na sessão, como eu já tinha um vínculo com ele, ele estava se abrindo, estava compartilhando, trazendo situações e me falou em uma sessão sobre isso. E aí eu conversei com a família e pedi para levar ao psicólogo, né, para essa psicóloga trabalhar melhor as questões de separação de pais, psicoeducar essa família, né, que precisava também em relação a isso. Então você, psicopedagogo, você vai perceber. Aqui eu citei de psicólogo, né? Tô falando de psicólogo porque para mim é o profissional que eu mais encaminho. Depois do psicólogo, o profissional que eu mais encaminho é fono, né? Principalmente quando se trata de dificuldade de leitura escrita ou de transtornos de aprendizagem. Então a gente vai precisar ali do fono. A maioria das crianças que, por exemplo, tem uma dislexia, junto com o psicopedagogo, ela vai precisar, né, de um acompanhamento com fono. Então, quando eu observo que a criança tem alguma dificuldade em linguagem, quando eu tenho que preciso de uma avaliação mais pontual em processamento, por exemplo, em compreensão, então eu sempre
encaminho para fono. E por isso que é legal você ter essa rede, sabe, de profissionais na sua cidade, para você ter essa troca, conhecer melhor o trabalho da fono, para você entender, né, quando será que essa fono pode me ajudar nesse processo avaliativo, para eu entender o trabalho que ela desenvolve, para eu fazer encaminhamentos, né, pontuais ali, e encaminhamentos que sejam positivos, que não seja um encaminhamento que você vai encaminhar porque vai encaminhar, né? Pensa que é um investimento para a família, né? O encaminhamento, a família precisa ter um poder aquisitivo, ela vai pagar pelo serviço da fono, da psicóloga, então seja prudente ali no seu encaminhamento, tá? Não é para encaminhar só por encaminhar. Por isso que é legal você trocar essas ideias. Eu mesma por aqui sempre converso com psicólogo, com fono, com neuro, para conhecer mais o trabalho deles e saber quando eles podem me ajudar para eu estar fazendo esses encaminhamentos, tá? Então observa seu paciente, será que ele traz demandas, né, de linguagem? A questão da fala, eu já tive crianças com fala muito infantilizada, e aí eu não sabia né, se essa causa dessa fala infantilizada era por questões ambientais ou era por outras questões. Crianças que gaguejavam e a mãe nunca tinha percebido, né, para ela era super normal. Então ali na sessão eu percebia, né, que essa criança gaguejava muito. Chamei os pais, alertei e fiz um encaminhamento. Então, por isso que, né, frisar mais uma vez, conheça as áreas de atuação para você saber quando, né, e qual a necessidade de encaminhar para um outro profissional. Agora, né, finalizando o nosso terceiro ponto, que é o como encaminhar, que eu até já dei spoilers aqui para vocês no começo do vídeo. Mas então como encaminhar, né? Então, igual eu falei para vocês, não precisa de um documento, um documento só de encaminhamentos, não precisa. Igual eu mencionei para vocês, eu coloco ali no parágrafo final do meu relatório, falo verbalmente ali na devolutiva para a família, explico, né? Então, sempre quando eu vou encaminhar, eu explico para a família e também no relatório. Quando eu coloco ali os encaminhamentos, por que você está encaminhando? Pensa às vezes na escola que vai ler, ou esse profissional que você fez o encaminhamento, você pode entregar um relatório, um parecer para ele, né? Da avaliação que você fez. E ali precisa estar constando o porquê que você fez esse encaminhamento, o que você observou que te levantou essa necessidade de encaminhar para uma fono ou para o psicólogo. Então, né, como encaminhar? Você não precisa ter um documento próprio para isso, né? Eu falo isso porque eu vejo muitas profissionais preocupadas com ter um documento próprio de encaminhamento ou de só encaminhar com documento, né? Então não tem essa necessidade, tá bom? Você faz ali no seu relatório esses encaminhamentos e fala para a família, né, o porquê que você está encaminhando. E sempre que essa família procura esse profissional que eu encaminhei, né, essa sugestão que eu coloquei, esse encaminhamento, eu entro em contato com o profissional para me colocar à disposição se ele precisar de alguma informação pontual que às vezes não esteja no relatório, ou conversar de alguma coisa que eu coloquei no relatório para entender melhor esse paciente, porque é isso que é o legal, né? É isso que faz a criança se desenvolver ainda mais, ter um aprendizado positivo, é a gente atuar em parceria, os outros profissionais que acompanham essa criança, a escola e a família, em parceria, em conjunto que a gente vai alcançar aí essas habilidades, avançar nessas dificuldades que essas crianças apresentam, tá? Então nesse vídeo eu coloquei para vocês esses 3 pontos para ajudar você a pensar, né, ampliar seu raciocínio para saber quando encaminhar ou não um paciente para outros profissionais, tá bom? Comentem aqui para mim no vídeo para eu saber se essa informação, esse conhecimento, essa experiência foi relevante para sua carreira, tá? E eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!